Urgente, rapaziada, além do John, né, e de anteriormente já ter ido para lá o Igor Jesus e o Jair, Nottingham Forest também leva Cuiabano. O canal do Medeiros soltou aí em primeira mão, além de John, o Botafogo encaminhou o acordo para a ida de lateral esquerdo Cuiabano ao Nottingham Forest. O Brighton, nos últimos minutos, tentou, né, chegou firme, mas o Forest levou a melhor. Então, mais uma baixa no Botafogo. E o Nottingham Forest virou Nottingham Fogo, né? O Nottingham Fogo aí com Jair, Igor Jesus, John e Cuiabano. Rapaziada. Além disso, o canal do Medeiros e o Anderson Mota no Twitter postaram aí o canal do Anderson Mota no Twitter e o Medeiros no Instagram. Ó, Textor se aproxima de acordo com o Marinakis para conseguir resolver o imbróglio societário da SAF Botafogo. Neste fim de semana, Textor viajará para Londres com o objetivo de finalizar o acordo. Existe a chance do Botafogo entrar na rede de multiclubes do Nottingham Forest e também existe a chance de Textor finalizar a compra do Sheffield Wednesday e com isso o acordo com o grego seguir de outra forma, ou seja, aquela nova ícone do Textor com o Molenbeek, Botafogo e o Sheffield, né? E enquanto isso também tem aqui o Anderson Mota no Twitter, como eu falei, uma notícia parecida, mas não igual. Ele botou aqui: atenção, Textor está muito próximo de acordo para continuar sendo controlador da SAF do Botafogo e se manter na Eagle. Parece que estão se acertando. Mais detalhes na live de 19 horas. E quem quiser ir mais detalhes, vai na live dele, que rolou aí às 19 horas, desde essa sexta-feira. Então temos aí várias possibilidades. Botafogo né? O que a gente tem em mente é que estão se acertando. Botafogo, Textor e a Ares Management, né, estão se acertando para resolver esse imbróglio todo que está congelando o Botafogo nesse cenário atual aí, né, que não pode fazer nada. Dito isso, está em aberto. Segundo o Anderson Mota, a chance é de se manter na Eagle com o Textor no controle do Botafogo, o que para mim, sinceramente, falei na live do Bruno Print agora há pouco, seria um cenário ideal, porque se a gente quer ver esse dinheiro, esse quase 1 bilhão que tá o Botafogo foi pro Lyon, quer ver esse dinheiro um dia voltar pra gente, só se mantendo na Eagle, né? E tem a chance, como o Medeiros falou, do Botafogo ir para uma multiclubes do Marinakis, ou até, se o Textor realmente comprar o time inglês, a parceria com o Marinakis rolar de outra forma, como um investidor, né, um credor, e o Botafogo ir para essa Eagle Caimã, né, do Textor com um time inglês e com o Molenbeek. Tá em aberto, pode rolar muita coisa, mas o que a gente sabe é que vai mais um jogador nosso pro Nottingham Forest, do Marinakis, Cuiabano agora se despedindo do Botafogo. É muito triste isso, gosto muito do Cuiabano, acho que poderia guardar ele para pro final do ano, tipo, fecha um acordo, mas ó, libera só no final do ano, espera mais uns 6 meses aqui. É importante pro nosso elenco, mas mais um indo embora. Fazer o que? É a vida. Vamos reagir aqui a uns conteúdos aqui. Tem a live do André Henning. Tem aqui também Papo de Crack. Papo de Crack não tem placar aberto, né? Com Bandeira, o Ilan, o Paparazzo Rubro Negro e muito mais sobre Botafogo. Vamos ver aqui. A gente volta já já. Vitinho na seleção brasileira. Montou na seleção argentina sub-20. O Jordan Barreira na seleção colombiana sub-20 também. Botafogo cheio de convocados. Bora seguir aqui e reagir com vocês aos conteúdos. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo se possível pra dar uma moral pra gente. Bora lá, daqui a pouco a gente volta. John tá indo embora então? Tá de mala pronta? Como é que é isso? John de mala pronta pro Nottingham Forest da Inglaterra, clube do Marinakis, que andou conversando com o John Textor recentemente, pode voltar a conversar também pela SAF do Botafogo, mas o John, que quase foi pro West Ham, aí voltou a conversar com o time de Londres e acabou não indo, iria pro empréstimo se estivesse saindo agora para o West Ham, chegou ao Nottingham com a proposta de 8 milhões de euros, e o John deve deixar o Botafogo. O Neto tinha sido contratado já no primeiro momento para substituir o John, que ficou, aí falou que escolheu permanecer no Botafogo porque queria continuar construindo uma linda história por aqui. Só que agora, semanas após esse texto em rede social, o John está muito próximo de se juntar ao Nottingham Forest, como já foram os casos do zagueiro Jair e do centroavante Igor Jesus. O Botafogo tem o Neto, é um grande goleiro. Léo Link poderia sair, porque viraria terceiro goleiro, agora com o John saindo. O Léo Link deve permanecer como segundo goleiro do Botafogo, e o Neto foi muito bem contra o Juventude,
assumindo a titularidade. Vamos ver o que acontece, mas o John, de fato, não voltou exatamente nos braços da galera. A torcida muito reticente quanto ao John. Também não teve grandes atuações, tirando o jogo com o Vasco. Quanto o Vasco ele foi muito bem. E antes disso, ele não teve grandes atuações assim, nesse período de negociações com clubes ingleses. Agora é aguardar. O Neto é um goleiro muito experiente. Já agarrou, por exemplo, no Barcelona, aqui, que eu estou até vestindo. Não é por isso, mas agarrou em outros clubes europeus importantes. Nem sempre foi titular, mas chegou bem ao Botafogo e tem tudo para fazer um grande papel. E a grande notícia para jogadores do Botafogo hoje, primeiro, os convocados para sub-20. O Montoro convocado para a seleção argentina sub-20 e o Jordan Barreira, que pouco jogou pelo Botafogo ainda, convocado mais uma vez para a seleção colombiana sub-20, preparação para o Mundial da categoria que vai começar em 27 de setembro, se bem me lembro. E o Vitinho, lateral direito do Botafogo, convocado com justiça para o lugar do Wanderson na seleção brasileira. O Carlo Ancelotti convocou hoje o Vitinho, que é muito bom jogador. O Vitinho tem alguma dificuldade na zona ofensiva, como a maior parte dos laterais no mundo tem essa dificuldade, mas defensivamente o Vitinho é quase perfeito. Ele joga muito, ele marca muito bem, e a primeira função de um lateral, que é conhecido como defensor, é, olha, defender. E defendendo, o Vitinho vai muito bem. Se algum lateral quiser uma aula de como um jogador defende ali na posição, na lateral direita, final da Libertadores de 2024, Botafogo com um a menos desde os 40 segundos de jogo, e o Vitinho fez uma partida perfeita, muito bem assessorado ali também pelo Luiz Henrique, sem bola, pelos volantes, pessoal que desceu, mas o Vitinho marcou muito bem aquele corredor num jogo dificílimo, o principal jogo da história do Botafogo. E defensivamente ele vai muito bem, ofensivamente pode melhorar, mas com a oferta que temos no Brasil, na posição, o Vitinho é um jogador que pode sim agregar a seleção brasileira. Já aviso a quem não acompanha o Botafogo e torce com afinco pela seleção. Em algum momento na zona ofensiva, a tendência é de que haja alguma irritação com o Vitinho ali numa tomada de decisão, mas no geral é um grande jogador, um baita lateral, uma boa solução aí pro Ancelotti pro lugar do Wanderson. Que mais, hein? Acabou a Botafogo TV? Não, Botafogo TV hoje curtinha, fraquinha, a seleção brasileira. Umas mirradinhas. Hoje foi tranquilo. Amanhã tem jogo, né? Amanhã tem jogo. Tem jogo? Amanhã, tá pequenininho, me fala do jogo. Amanhã não. Tá Me fala do pequenininho, jogo. Tá não. pequenininho, é? Não, Tá frio, né? meu noticiário tá grande. Frio. Esfriou, né, cara? Realmente Esfriou, no né? fim dá uma encolhida o noticiário. É, noticiário, claro. Mas amanhã... Vocês não prestam, essa é a Tá verdade. frio aí, Garone? Lá em Petrópolis tá bem frio. Petrópolis, então não tem... Eu nem falou do Pera aí, Vasco. cadê o áudio do Garone? Sumiu o áudio do Garone, cadê? Oi? Tá frio aí, né? Tá chovendo. Então aqui. encolheu o noticiário. A Vasco TV hoje Vasco tá nem pequenininha fala, também. porque tá muito pequeno hoje. Amanhã tem Botafogo e Red Bull Bragantino, vocês são demais. Pelo campeonato. Eu não perderia esse programa um dia se não tivesse aqui. Botafogo e Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, 18h30 no Newton Santos. É importante que o Botafogo vença, porque tem que entrar no G4. O time tá com dificuldade em casa, principalmente no Brasileirão, sob o comando do Ancelotti. Os bons jogos, as vitórias fora de casa, dão uma pontuação bacana para o Botafogo, mas dentro de casa o time precisa voltar a vencer. E um adversário bem acessível. Recentemente o Botafogo eliminou o Red Bull Bragantino na Copa do Brasil com 2 vitórias, uma em casa por 2-0 e poderia ter sido 3, 4, 5. Amanhã o Botafogo pode vencer. Alex Telles não tem lesão, mas saiu com desgaste na coxa contra o Vasco e é dúvida. E aí poderia entrar o Marçal. Isso é bom, o Botafogo tem 3 laterais ótimos pro lado esquerdo. Então o Marçal pode entrar como titular. O Cuiabano pode voltar, talvez, no segundo jogo da Copa do Brasil, das quartas contra o Vasco. Então o Telles ali com algum desgaste é dúvida para o Fogão. No mais, todas as possibilidades para o treinador, tirando o centroavante Cris Ramos, que saiu com protocolo de concussão na Copa do Brasil e aí tem que ficar pelo menos 5 dias sem jogar. Legal, olha, quero saber de você aí, ô Garone, sobre Paulo Henrique pro jogo da volta contra o Botafogo. O Vasco tá tentando ter o jogador, né, pro confronto decisivo aí para passar, para tentar passar para a semifinal da Copa do Brasil. E o Vasco tá tentando contratação de mais uns gringos, é isso? O Vasco... Bom, o Vitinho, inclusive o Vitinho foi convocado, o PH tava na playlist também. Né? Você citou o Vitinho aí? Citou? Falei. Tá, Vitinho convocado. Falou, Bom, ok. O PH era uma das opções, né? Mas o PH já vinha fora de alguns jogos, voltou contra o Botafogo, sentiu mais uma vez contra o Botafogo, saiu no intervalo e pode ter até prejudicado ele exatamente uma possível convocação, né? Tava ele e o Vitinho ali. Então ele não deve enfrentar o Sport. O Vasco pega o Sport 8h30 da noite no domingo. O PH deve ser poupado exatamente visando o jogo da volta contra o Botafogo na próxima semana. O PH que também é muito bom defensivamente.
defensivamente, também tem problemas ofensivos quando chega ali na tomada de decisão. É um cara muito forte e que dificilmente fica fora por lesão. E é curioso, exatamente no momento que ele tinha ali, estava numa pré-lista, acabou ficando de fora. E o Vasco se movimenta, na verdade, em busca de mais um zagueiro, né? Porque até o Admar Lopes, diretor executivo, falou recentemente numa coletiva que não estava esperando a saída do João Vitor. Apesar de toda aquela pressão para o João Vitor sair, o João Vitor tinha falado que queria permanecer. E na semana seguinte falou que gostaria de sair, tinha proposta CSKA, do Spartak, perdão, e acabou sendo negociado e abriu ali mais uma lacuna do Vasco no setor defensivo, né? Então o Vasco perdeu o seu titular, muito contestado, é verdade, que era o João Vitor, mas não teve reposição ainda. O Robert Renan, que já foi contratado e anunciado, é um zagueiro para jogar pelo lado esquerdo, é um zagueiro canhoto, então o Vasco precisa ainda se movimentar atrás de um zagueiro pela direita. Está muito próximo de anunciar oficialmente Carlos Cuesta, colombiano, que estava no futebol turco, jogador que é, inclusive, da seleção colombiana, ou vinha atuando pela seleção colombiana. Copa América do ano passado foi finalista como titular da Colômbia, não foi convocado nessa última convocação da Colômbia, mas é um dos nomes que devem chegar, ou o Vasco espera anunciar até segunda-feira, né? A janela fecha, se eu não me engano, na terça. E o Vasco, além dele, tenta mais um jogador. Tentou o Nathan Silva, ex-Atlético Mineiro, não conseguiu a liberação dele no México, os valores ali, a forma de pagamento, o Vasco não chegou num acordo e desistiu oficialmente, e o Vasco agora busca alguma outra alternativa, porque mesmo antes da saída do João Vitor, o Vasco já tinha uma necessidade de buscar mais um zagueiro no mercado. Então a saída do João Vitor aumentou a lacuna. Então o Vasco tenta ali trazer mais 2 zagueiros para jogar pelo lado direito, para ter uma opção que hoje quem faz a função é o Hugo Moura, que é um volante de origem. O Diniz tem utilizado ele ali naquele setor, até bastante elogiado pelo Diniz. Até acho que não fez um jogo muito ruim contra o Botafogo, apesar dos problemas no jogo aéreo, principalmente. É um jogador mais baixo em relação a zagueiro. Mas essa é a movimentação do Vasco até terça-feira, tentando fechar com mais 2 zagueiros. Pelo menos tem outras movimentações do Vasco, mais para o sub-20 ainda. Alguns jogadores mais jovens que o Vasco tenta contratar inicialmente para a equipe sub-20 para começar esse trabalho ou finalizar nessa formação como um prospecto para o futuro. Legal, gente. Cadê o superchat? Bota aí pra mim na tela, Gabrielzinho. Vamos ver o que a gente tem de superchat. Galera, larga o like, hein? Tá baixo de like. Quero like sim. União Flasco. Juninho Xerec. Tem vaga em algum clube da Série A? O Shrek, ô Papa? Tem? Tem, né? Tem. Joga no lugar do Verrete ali, tranquilo. Tem, né? E ela? Não joga, Nem a posição muito do Verrete, mas ele joga no Vasco. Divino. Assim tá joga no Vasco. Eu acho que no Fluminense tem uma vaguinha ali também. Não. Ô, Divino, eu sei que tá frio, mas tá muito pequenininho assim, cara, pra eu ler aqui. Ô, fala, Divino. Estou contigo, Ilan, acompanho você de longa data e sei o quão você é imparcial, honesto e um jornalista extraordinário. Pô, o Divino assim eu fico até... Já ficou grandão agora, né? Já ficou grande, E é flamenguista. Já cresceu. E é Divino, é flamenguista. Obrigado, querido. E que só trabalha com informação. Beijão aqui do Sul, meu amigo. Tô de férias. Valeu, Divino. Beijo pra você, cara. Aproveite as suas férias aí. Valeu, meu querido. Palpites. Bota na tela os palpites aí. Vamos lá. Cadê os palpites? Vamos lá. A classificação ninguém mais bota, né? É tudo rápido. Já botou ontem, anteontem. Tudo rapidinho, Botou galera. ontem, pô. Ceará e Juventude. Eu começo, tá? Ceará 2-0. Bandeira. Ceará 2-1. Papa. Ceará 2-1, tô com o Bandeira 2-1. Fala, Garoni. 2-1 também. Raíza. Pô, vai todo mundo no 2-1. Eu vou no 1x0 Ceará, então. 1-0 Raíza, eu falei 2-0. Corinthians e Palmeiras. Raíza. Eita, jogo duro, hein? Caramba. Eu vou em Palmeiras 2-1. Papa. Corinthians 2-0. Olha, Bandeira, isso é secação, não é? Não é palpite. secação, é. Fala, Bandeira. Resenha 1-1. Garoni. 1-0 Palmeiras. Eu vou de 1-1. Vou acompanhar o Bandeira aqui. Mirassol e Bahia, Raíza. Rapaz. 2-2. Eu vou de Mirassol 2-1. Bandeira. Tô contigo, Mirassol 2-1. Papa. Mirassol 2-0. Garoni. 2-1 Mirassol também. Cruzeiro e São Paulo, vai, Garoni. Rapaz, 2-0 Cruzeiro. Raíza. 2-1 Cruzeiro. Eu vou de 2-1 Cruzeiro também. Bandeira. 2-2. Papa. 2-2. Vitória e Atlético Mineiro, Raíza. Eita, Lelê. Clima pesado, Vitória hein? Atlético. O clima que lá jogo, não tá né? legal, não. Rapaz. 1x0 Atlético. Ih, 1x0 Bandeira. Atlético. 1-1. Papa. Vitória Atlético. 2-1 Atlético. Garoni. O Vitória tá empatando muito, cara. Eu acho que vai ser... Não, mas... 2-1 Atlético. Eu acho que é 2-2. 2-2, tá? Sport, não. Isso aí é Inter e Fortaleza. Vamos lá, ali embaixo. Papa. 2-1 Inter. Bandeira.
1x0 Inter. Eu também acho que é 2x1 Inter. Raíza. 1x1. Garoni. 2x0 Inter. Santos e Fluminense. Raíza. Ixi, Santos e Fluminense, caramba. Time do Andréas. Isso, do Voivoda. Contra o time do Gerson. Santos e Fluminense. Eita, vamos lá. 2x... Não. 2x2. 2x2, Garoni. Santos e Fluminense. 1x0 Santos. Bandeira. Quer ficar feliz comigo? Final de semana. Contigo, cara. Final de semana na amizade. Não quero favor nenhum, não. O biquinho, não prometo favor em troca. Não. Sou Não, independente. Quero nada em troca. Eu não aceito agrado, não aceito troféuzinho, não aceito nada. Você Nada. é um youtuber trabalhando. Eu sou independente, meu amigo. Aí, Aqui, ó, youtuber trabalhando. Vamos lá. Em homenagem ao meu amigo youtuber que trabalha muito, 2x0 Fluminense. Ó, Papa, meu amigo. 1x1. É. Eu acho que é 1x0 Fluminense. Mas tem feito jogos melhores fora de casa. 1x0 Fluminense. Flamengo e Grêmio, Bandeira. Infelizmente. Informação? Jorginho é dúvida. Jorginho é dúvida. Não muda muita coisa, Flamengo não, Papa. Infelizmente, muda quase nada. Embora ele seja um baita jogador. 3x1 Flamengo. Garoni. 2x0 Flamengo. Raíza. 2x0 Flamengo. Infelizmente, Eu não sei de onde eu tirei isso. 4x0 Flamengo. Papa. Mais gel. O Jorginho é dúvida, né? Me pega a plaquinha ali, por favor. Esse aqui é qual das precisa... duas? A primeira ali. Não, ali. Qual das duas é ótimo. O Grêmio precisa O Grêmio vencer. precisa vencer. Né? O Grêmio Jogo melhorou, no hein? Rio, o Farid tá fazendo uma oração pesada lá. O Jorginho é dúvida, né? Não treinou, não participou de 2 treinos, deve ser relacionado, mas não participou de 2 treinos. Dito isso, Cadê a placa? 5-1. 5A? 5-0. 5-1. Então eu fui de 4x0, o Papa foi de 5x0. Faltou alguém votar aí? Não, né? Do Flamengo não, né? Botafogo e Bragantino, Garoni. Cara, 2x1 Botafogo. 2x1 Botafogo, Raíza. Botafogo e Bragantino. 2x1 Botafogo. Revanchezinha, né? Da Copa do Brasil, não é isso? É, né? De muita coisa, né? Que o Bragantino sempre perde. Bandeira. Revanchezinha, né? É o mesmo placar da primeira partida da Copa do Brasil. 2x0 Botafogo. Eu Vou deixar o Ilan fechar. vou falar. Não, fala. deixa- Você quanto? Não, eu acho que empatezinho 1-1. Sem vergonha isso, hein, Papa? Eu acho que é 2x0 Botafogo também. Falta o do Vasco, né? Sport e Vasco, Bandeira. Esporte Vasco é jogão, hein, Ilan? Jogão, hein? Clássico, né? Clássico do brasileiro. Quem tem aí a avó pra levar pro jiu-jitsu? O campeão de 87 com o tetracampeão Da Série brasileiro. B, né? Da Série B. Campeão de 87, campeão de 89. Papa se quebrou nessa. Vamos lá, na Ilha Série do B. Retiro. Falou do clássico. Série B, é isso aí. Clássico da Série Tem B. rivalidade. Galvão, aí, tá? Galvão. É na Ilha do Retiro o jogo, né? Na Ilha do Retiro. Lá o esporte. Lá o esporte. O negócio tá... Só que o Vasco jogou bem Lá é contra o calor, Botafogo. né? Lá é calor, lá as coisas são... Só que o Vasco jogou bem contra o Botafogo. Nós vimos aí, quase ganhou o jogo. Dito isso, rapaz, calor, hein? Tô te olhando, hein, Bandeira? É que tá espelhado aqui, mas eu tô olhando pra tu. isso Parece aí é que eu um não tô, mas tô. animadíssimo. Ô, Garoni, um animadíssimo 2x2. Vai, Garoni, você, quanto? Vai jogar melhor fora de casa, tá? Eu costuma ir bem na ilha. Vai costuma ir bem na ilha. 3x2 Vasco. brasileiro. Quanto? 3x2 Vasco? 3x2 Vasco. Raíza? 3x1 Vasco. Papa? Respeita muito, Raíssa. Olha, o Vasco ele tá precisando muito, né, dessa vitória. Muito. Porque, No campeonato, né? No campeonato. Precisa muito dessa vitória, porque a situação ali tá complicada. O Vitória... apesar de eu achar que o Atlético Mineiro... Não, apesar de eu achar que o Atlético Mineiro deve ganhar o Vitória, mas vai que o Vitória consegue um resultado ali, jogando em casa e tal. Não ganha o Sport, fica complicado. Jogo fora de casa, né? Ilha do Retiro lotada. Complicado. Aquela Vasco tá pressão. Calor, né? O Vasco joga bem fora, né? Joga bem fora. Nada pequenininho lá, tá tudo. A plaquinha tá aí? O Vasco joga muito bem fora. Muito, com o Diniz. O Dinizismo. Dito isso, 2x1 Sport. Pô, tu roubou toda a minha fala, a placa. Roubou tudo que eu ia falar, tu roubou. Deu o placar. Você não falou nada. Eu ia Você falar, mandou, você falou, Não, Papa. tudo preparado aqui, ó. Jogo fora de casa, Vasco precisando do resultado. Dito isso, 2x1 Sport. Tudo isso pra errar, pô. Tudo isso pra errar. Cartão amarelo pra você, hein, pô. Não faça mais isso, cara. Bom, olha aqui, ó. Ontem também tivemos o clássico carioca em São Januário. Vasco e Botafogo. Empate por 1x1 em São Januário.
E evidentemente que tem muita coisa para ser falada aí dessa partida. Também teve pênalti reclamado por parte do Vasco. A gente já fala sobre o pênalti, sobre o lance. Mas eu queria saber de você, João. Você é um cara que acompanha o Botafogo de perto e viu o jogo de uma maneira muito mais com atenção do que eu, porque eu tava vendo Atlético Paranaense e Corinthians. Tava de olho aqui, de canto de olho, mas a gente não consegue ver com a mesma atenção. Eu não tenho esse dom que vários comentaristas do Brasil e, quiçá, do mundo, deste planeta maravilhoso, esse dom que eles têm de assistir 4 jogos ao mesmo tempo. Eu até consigo enxergar 4 jogos ao mesmo tempo, mas analisar não analiso nenhum, né? Então assim, o Joãozinho, ó, pelo que eu vi, e aí quero saber se você concorda ou não, ficou barato pro Botafogo ter saído com um empate. O Vasco merecia uma sorte melhor. Vi um Vasco diferente daquele Vasco que pegou o Corinthians no final de semana. Um Vasco muito diferente daquele que pegou o Juventude na semana passada. Um Vasco com, sabe, com vontade, dividindo cada bola. Eu vi um Vasco diferente ontem. E o placar, 1-1, talvez não tenha sido justo pelo que o Vasco apresentou a mais do que o Botafogo. Foi o que eu analisei de longe. Estou certo ou estou errado? E não estou entrando ainda na discussão do lance lá reclamado pelo Diniz e pelos vascaínos. Mas de bola, de jogo, acho que o Vasco merecia a sorte melhor. É isso aí, André. É isso aí mesmo. Olhando para o placar, olhando melhor para o que foi o jogo, se você pega o placar, o torcedor do Botafogo fala, putz, beleza, 1-1, vamos decidir em casa, show de bola, conseguimos 1-1 fora de casa. A torcida do Vasco, né, acho que fica chateada. Pelo desempenho em campo, acho que a torcida do Vasco tem que ficar animada. Tanto que no final aplaudiu o time. Acho que reconheceu a entrega. Acho que não só a entrega, teve alguns momentos ali, principalmente a partir dos 15, 20 minutos do primeiro tempo até o iniciozinho do segundo tempo ali, o Vasco mostrou não só a entrega, que eu acho que isso aí foi o jogo inteiro, mas alguns pontos táticos bem interessantes que a gente não estava vendo antes. Troca de bola, tal, enfim, triangulações, chegada ao ataque. E o Botafogo, a atuação do Botafogo, na minha opinião, é bem preocupante, cara. Bem preocupante porque acho que não é segredo para ninguém que no papel ali o time do Botafogo é melhor que o do Vasco. Tanto que ontem que a gente falava do favoritismo do Botafogo para ter a vaga, você até colocou um pouquinho mais que eu, se não me engano, na porcentagem ali. Mas eu acho que ontem foi bem preocupante pela inércia assim, do time de não conseguir fazer saída de bola, né? O Botafogo jogou bem, tipo, 10 minutos ali do primeiro tempo e o final, quando o Savarino entra, dá uma melhorada. Mas Deixa eu te perguntar. Por que o Savarino entrar depois? O Savarino não é titular desse time, não? Não deveria ser? ele é titular, e aí eu acho que coloca na conta do Ancelotinho, como alguns gostam de dizer por aqui. O David Ancelotti ontem, acho que ele optou, já que, e aí eu tô supondo, tá? Já que no final do jogo contra o Juventude, o esquema com 2 atacantes ali, com o Cris Ramos e o Arthur Cabral deu certo, acho que ele quis se impor fisicamente dentro da área do Vasco, aproveitar que a zaga do Vasco não tem uma estatura tão alta assim como desses 2 atacantes. Nos primeiros 10 minutos deu certo, porque o Arthur Cabral consegue uma cabeçada para fora e logo depois faz o gol, aos 8 minutos. Mas depois ela não dá certo, por quê? Porque você perde o meio campo. Então o Vasco ganhou o jogo no meio campo, na minha opinião, e o Savarino obviamente faz essa falta, apesar dele não ter uma grande pegada ali de marcação. Então, muita gente reclamando da escalação e das opções do Ancelotti pro Botafogo ontem, e eu acho que não foi nem tipo poupar o Savarino, acho que ele optou mesmo assim, vamos colocar aqui 2 grandalhões ali na frente, 2 pontas que não deram certo, a atuação do Arthur, infelizmente, pra mim é um vexame, assim, é inacreditável o Arthur ainda ser titular do Botafogo, e ele chegou com muita pompa, né, e não foi barato, mas, enfim, atuação, como eu falei, preocupante, mas, de novo, tem data FIFA aí no meio, falta um pouquinho pro jogo de volta, vamos ver. Então, eu acho que eu coloquei 70-30 ou 65-35. Eu acho que foi 70-30, acho que foi isso. Eu acho que foi isso. Pelo que eu vi do jogo ontem, a equipe do Data Carecation vai ter que fazer cálculos mais apurados para a partida de volta. Porque, assim, aquele favoritismo, tudo bem, o jogo vai ser no Newton Santos. É um gramado que o Botafogo tá acostumado. Gramado vai ser tema hoje de novo, né?
Gramado sintético. Mas assim, o que normalmente aconteceria nesse confronto seria o seguinte: pô, o Botafogo já empatou lá, vai classificar em casa. Não vai ser tão assim, né, o Joãozinho? Vai ter que jogar mais bola. Vai ter que jogar mais e o desempenho, por incrível que pareça, o desempenho do Botafogo em casa com o Davi Ancelotti é significativamente pior do que fora de casa. Fora de casa o Botafogo vem atuando, pelo menos, não vou nem dizer atuando melhor, mas vem conseguindo melhores resultados. E não vem atuando tão bem de forma geral, né? O último jogo bom assim, que o Botafogo fez foi justamente contra o Palmeiras, apesar da derrota, né? Tem que admitir que o Botafogo jogou bem. Mas contra ele deu muito mal, contra o Juventude também mal pra mim também, e ontem muito mal também, na minha opinião. E o Vasco ainda vai ter os reforços, né, na volta. Principalmente destacar o Matheus França e o... Vou esquecer agora do defensor, mas enfim. Vai ter O Vasco tem problemas na defesa. Robert né? Renan. Isso. Eu acho que o Botafogo vai continuar favorito. Mas a numeração que o natural seria aumentar, né? Depois que você já é favorito. Você empata fora, você vai mais favorito para o jogo da volta. Vamos ver se o Data Carication vai confirmar isso daqui a 15 dias. O jogo da volta entre Vasco e Botafogo também é na quinta-feira, 11 de setembro, assim como Atlético Mineiro e Cruzeiro. Lembrando que ainda tem jogo do Brasileirão nesse final de semana, antes de data FIFA. O Botafogo recebe o Red Bull Bragantino, o Atlético Mineiro vai ao Barradão enfrentar o Vitória, o Vasco recebe o Sport, Corinthians tem clássico contra o Palmeiras. Estou falando desses times que estão jogando a Copa do Brasil. Tinha uma pergunta aqui. É o Carlos lembrando que era o Robert Renan. Isso. Evidente que a gente precisa falar do lance. O Daronco de novo se colocando em meio de lance, né? Ele recebeu uma falta, inclusive, para amarelo, né? O Jair deu, como diz aqui no Rio, deu uma banda nele. Aí gente falando na internet. Gente falando na internet, não sou eu, tá? Jair fez o que muita gente gostaria de fazer. Não faça isso, Jair. Se for de propósito, não faça isso. Gente, vamos lá pro pênalti reclamado pelo Diniz, né? É esse lance aí. Eu vou sempre que falar de toque de mão, eu vou sempre tentar, quando der tempo e tal, falar da regra, que é pra gente ter em mente a regra e ter em mente onde a regra deixa de ser regra, passa a ser recomendação, vira uma lenda e aí passa a ser da cabeça de cada árbitro. Que num dia interpreta de um jeito, no outro dia interpreta do outro, eu interpreto de uma forma, você interpreta da outra, e a gente nunca chega num consenso. Que a arbitragem no futebol, ela passa muito pela interpretação de cada um que tá lá, isso é óbvio, né? Por isso que tem um juiz lá, porque se fosse, nem precisaria de árbitro, todo mundo ia ver, é falta. Então assim, o árbitro tá lá para desempenhar o papel de interpretar e sacramentar uma decisão. Só que a regra do toque de mão, a FIFA, cara, International Board, deixa de uma forma que, cara, é da cabeça de cada um. Então vamos lá pra regra. É considerado infração quando o toque é deliberado, ou seja, tem intenção. É quando o cara mete a mão na bola mesmo, pra ajeitar, Não é o caso aqui. Se resulta diretamente num gol, que é a bola que mesmo que ela bata sem querer, mais entra, ou ela sobra pra fazer, tem que ser imediatamente, já começa a complicar a regra aí, né? Porque aí, mas aí sobrou pra... enfim. Ou quando tem o tal do movimento antinatural. Quando esse braço, essa mão, tá acima do corpo ou afastado do corpo, num movimento não justificável. E é outro problema, porque o cara tem que ter um entendimento de biomecânica. E ninguém tem entendimento de biomecânica para avaliar isso aí rapidamente, na hora. A gente passa a ser, todos nós, palpiteiros da biomecânica, né? Eu acho que não é natural. Eu acho que é natural. Aí vira achismo. Isso é a regra. E além da regra, do que está escrito na regra 12, tem também um impacto. A recomendação,
que se a bola mudar significativamente de trajetória, aí o árbitro deve interpretar e ele pode marcar. Mas aí o significativamente, ele pra mim é uma coisa, a bola tava indo ali e veio pra cá. A bola tava indo pra lá, foi pra lá, pra mim é uma coisa, pra ele é outra. Então, velho, precisam resolver com urgência essa história. Dito isso, esse lance, e eu falei com calma porque a gente vai repetir daqui a pouquinho no outro jogo. Isso aqui, o que mais me chamou a atenção foi a sinalização do Daronco que a bola bate aqui na barriga, sei lá, barriga mais na frente, né? Mas bate aqui, ó. Bate aqui. Ele sinaliza isso. E quando você vê um replay, 2 replays, você até fica na dúvida. Mas tem um replay ali por baixo que no meu entendimento, na minha visão, eu até uso óculos, mas só para leitura e... Na minha visão, que não é perfeita quanto a de vários comentaristas que a gente tem aqui, em outros lugares. Costela, né? Aqui. Pra mim, a bola toca claramente na mão do jogador do Botafogo. Então, como o árbitro diz que viu uma coisa e foi outra, eu acho que o VAR deveria ter chamado. E pra mim, seria pênalti. Mas, de novo, gente, enquanto não deixarem isso muito claro... Alguém aqui falou, André, onde já se viu biomecânica ser interpretativa? Pra leigo né? Pra leigo? Pra leigo não é interpretativo, é chute. Eu acho que eu acho que não é, né? Pra leigo é. Pra leigo não é uma ciência, pra leigo é... Então, João, pra mim, o Vasco tem total razão de reclamar. Queria saber a sua opinião. Pra mim também. Isso aí pra mim é pênalti. Na hora que... Sim, vi televisão, obviamente, mas na hora que eu vi o lance ao vivo, eu já pensei que ele ia marcar ali. Aí não marcou. Aí eu falei, beleza, vai chamar. Eu já me resignei ali no sofá de casa. Falei, beleza, vai ser pênalti, não tem nem o que discutir. E no replay, primeiro, pra mim é muito claro, no primeiro replay que pega na mão, no braço, né, obviamente. Aí eu acho que no primeiro replay, no segundo, você pode tentar ver, pô, mas e aí, não sei o que, papapá, mas que pega no braço, pega. E, cara, acho que o print aí tá bem elucidativo, mas você vai ver a imagem corrida também. Na minha opinião, não tem dúvida nenhuma que eu marcaria esse pênalti aí, mas é o que você falou. Aquela frase célebre, né, a regra é clara, já se perdeu há muito tempo, né? É. E assim, gente, quando eu vou dar uma opinião sobre um lance, que é opinião, eu não sou árbitro, é opinião. É que assim, basta ver os comentários em qualquer post que a gente faz aí de opinião sobre quem tá do outro lado quer que a gente tenha a mesma opinião que essa pessoa. E muitas vezes não entendem que tem abertura para outra opinião. A sua é essa, problema nenhum, a minha é essa. Não tem... Porque não tem lá na definição sim ou não, preto ou branco. Não tem, cara. Não tem. Dá muita margem. Então, assim, o que me chama muito a atenção é ele falar que a bola bate na costela e a bola bate na mão. Só por isso, o VAR já deveria ter chamado. Então, eu acho que a arbitragem errou. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.